Olá, olá, muito bem-vindo por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ju, morei na França com visto férias e trabalho por um ano e hoje eu ajudo outros brasileiros que também querem ter uma experiência morando na França com o visto férias e trabalho. E se você é novo por aqui, já dá uma olhada no canal, tem muito vídeo para maratonar, para você entender tudo sobre o visto férias e trabalho, o que que ele é, como ele funciona, o que pode, o que não pode, porque o tema desse vídeo já é para quem entendeu o que é o PVT, e eu vou trazer aqui quais foram as minhas experiências preferidas nesse ano que eu morei na França. Se você não quer perder nenhuma informação sobre o PVT, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, por favor, para eu saber que eu tô te ajudando trazendo informação de qualidade. Gente, vamos lá, né, para as minhas top experiências. Eu vivi muito no ano que eu morei na França. Eu trabalhei bastante, mas eu também, assim, aproveitei demais e eu tive diversas experiências. E acho que assim, né, para começar, foi o fato de eu morar na Riviera Francesa, porque isso por si só já é uma experiência maravilhosa, né? Um dos lugares mais chiques do mundo, é muito diferente assim a experiência que a gente tem. Então eu morei na cidade de Nice, que é a maior cidade ali do sul da França, e eu diariamente ia para lugares como Cannes, Mônaco, Antibes, Saint-Tropez. Gente, coisas que às vezes a gente, né, pensa que é super distante, que nunca pensou que ia ter esse contato, e era a minha rotina tá vendo, né, e visitando esses lugares em razão do trabalho que eu tive como guia turística. Então eu acho assim uma das top coisas que eu tenho aqui na minha experiência é justamente o fato de ter morado no sul da França, que foi algo, uma experiência muito diferente que eu jamais teria imaginado. E daí uma das experiências que eu sempre lembro assim era quando eu ia com alguém, né, a gente andava de moto contornando a Riviera Francesa, às vezes de Nice até Mônaco, ou de Nice até a Itália, porque a fronteira é super pertinho, assim. E isso, sinceramente, parecia filme. E era a minha vida, era a realidade ali vivendo no sul da França. Então, se você não sabe ainda em qual cidade você vai morar, recomendo fortemente Nice. Uma outra coisa que foi muito importante com o meu PVT e acabou não sendo uma experiência em decorrência de algum lugar específico da França, mas foi o fato de que viver lá por um ano, e principalmente trabalhando como guia turística, eu desenvolvi muito meu francês. Não foi do dia para a noite, mas nos meus primeiros 6 meses ali morando na França, eu já estava num nível bem comunicativo de francês, já me virava super, tinha conversa com os meus amigos, e daí eu diria que esse primeiro semestre foi quando mais avançou, e no segundo semestre continuou avançando, mas não tanto quanto no primeiro. Então essa mudança ela é muito brusca, assim, quando acontece. O cachorro veio aqui falar comigo. Só que além do francês, como eu trabalhava na parte de turismo, eu fazia guias em espanhol também. Só que no começo, o meu espanhol ele era na verdade um portunhol, né? Ele era bem mais ou menos. Só que pouco a pouco ele foi melhorando e eu desenvolvi também um espanhol num bom nível. Então, é uma outra coisa assim que para mim foi extremamente válida, que eu sou muito grata pelo meu tempo ali morando na França, foi ter desenvolvido duas línguas. Então eu já falava, obviamente, português e falava inglês também. E depois do PVT eu desenvolvi o meu francês e o meu espanhol. E poder falar quatro línguas eu acho que é um baita diferencial, assim. Então eu sou muito grata pelo PVT também por essa oportunidade. Outra experiência top que eu tive durante o meu PVT foi esquiar pela primeira vez. Eu nunca tinha esquiado antes e Nice, apesar de ser no sul da França, tá a somente 1 hora e meia dos Alpes, né? Tem os Alpes marítimos ali que eles chamam. Então, cara, 1 hora e meia, 2 horas de carro, você já chega em duas estações, tem Isola e Oron. E eu também, então, esquiei pela primeira vez, eu fui 2 vezes, né? Não posso dizer que eu super sei esquiar hoje em dia, mas, cara, foi uma oportunidade que eu nunca tinha tido antes e que eu pude fazer. Então também foi muito legal. Gostaria de esquiar mais vezes para aperfeiçoar essa habilidade aí que eu aprendi. Fiz 4 viagens incríveis durante o meu PVT também. No meu aniversário de 25 anos eu fui para Roma. Então, assim, gente, passar o aniversário em Roma acho que é mágico e guardo até hoje com muito carinho. Eu visitei um grande amigo que morava em Luxemburgo, então conheci esse país também. Visitei uma outra amiga que mora até hoje em Barcelona, a gente foi nas festas do bairro de Grácia, conheci Sagrada Família, enfim, todos os pontos turísticos lá de Barcelona e foi muito legal. Depois eu gostei tanto da cidade que já voltei mais vezes para lá também. E outra viagem que eu fiz foi visitar uma amiga que estava em Amsterdã. Nina, por favor, eu tô gravando. Respeita. E daí a outra oportunidade foi então de ir para
Amsterdã visitar uma amiga que estava passando um período lá, e a gente pôde sair juntas, conhecer a cidade, enfim, né, criei novas memórias com amigas que eu já conhecia da época do Brasil, mas na Europa. Então, acho que foram essas 4 viagens que eu fiz durante a vigência do meu PVT, que, gente, é muito barato viajar quando você já tá na Europa, né? Então, esses voos normalmente levam 1, 2 horas e você tá em outro país, você tá na Holanda, você tá em Luxemburgo, você tá na Espanha. Então, também são experiências que eu guardo com muito carinho da época do meu PVT. E outra experiência também, que eu cheguei a fazer umas 3 vezes, assim, com os meus amigos, enquanto a gente morava em Nice, muitos dos meus amigos, eles tinham a carteira, né, licença para pilotar barco. Então a gente conseguia alugar o barco ali para um dia de uso. A gente ia em 8 pessoas, mais ou menos, e passava o dia andando de barco pela Riviera Francesa. Então, assim, gente, por Nice, por Mônaco, São João Cabo Ferrat, um cenário maravilhoso, deslumbrante, que também, outra experiência que eu achei que, cara, nunca ia conseguir fazer, né? Eu ia precisar ter muito dinheiro para que isso fosse realidade. E, sinceramente, morando na França não era. Às vezes era um rolê de 60 euros, né? Que gastava no dia para fazer algo que, poxa, quando a gente pensa, né, do ponto de vista de quem mora no Brasil, nunca foi para fora, é muito, muito incrível. Então, eram outros dias que quando eu vivia, eu pensava, cara, que massa. Que bom que eu me dei a chance de viver essa experiência aqui. E eu acho que foi isso, gente. Trouxe de maneira resumida. É um ano de muita, muita história quando a gente vive o PVT. Mas essas foram as minhas top experiências que eu guardo daquele ano. E, claro, depois do meu PVT, né, também foi ele que me possibilitou fazer o meu mochilão na Ásia. Então, conhecer um continente completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Visitei Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, Indonésia, países que eu nem achei que eu nunca ia pisar, de verdade, né? E só veio depois do PVT essa oportunidade também. Então, foi ele que me abriu as portas para o mundo e até hoje, né, eu vivo viajando pelo mundo. Então, já são quase 30 países que eu conheci e tudo isso começou depois do PVT. Então, se você está pensando se tira, se não tira, gente, tira. É uma experiência que não tem preço fazer esse intercâmbio e viver tudo isso, tá? Então, se você, né, quer ter mais informações, ver mais vídeos, já acompanha toda a nossa lista aqui de vídeos sobre o PVT. Se você quer saber mais, eu também tenho uma mentoria onde eu ajudo outras pessoas com toda a parte burocrática, como conseguir emprego na França, enfim, eu te ajudo a resolver a sua vida com o PVT, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, já se inscreve, deixa o seu like e a gente se vê em breve. Beijinho, tchau, tchau.